queridos amigos, estou aqui fazendo esse vídeo para comunicar a vocês que finalmente eu inicio meu projeto Mulheres no Evangelho. Mas antes de falar do que se trata, é importante que vocês conheçam uma história por trás desse projeto. No ano passado, eu comecei com uma ideia, que era o Divas do Feminino. Não sei se vocês se lembram. Como uma profissional experiente e que atua muitos anos com planejamento estratégico e lançamento de produtos no mercado, o Divas do Feminino não seria um projeto diferente. Eu coloquei bastante empenho, horas de dedicação, estudo e planejamento. E adivinhem? Nada do que eu planejei aconteceu. Na verdade, a proposta desse projeto estava tão bem formatada que eu já tinha até produtos digitais prontinhos para venda. E o projeto culminaria para uma loja virtual. Mas tudo isso caiu por terra e eu havia desistido. Não porque eu não saiba lidar bem com erros e fracassos, muito pelo contrário. Mas foi que percebi uma falha muito importante. Como alguns de vocês sabem, eu estou estudando teologia e foi em uma das aulas que ficou muito claro que o Divas do Feminino estava fadado ao fracasso. Não porque ele não fosse bom, mas porque Deus não estava em primeiro plano, mesmo que ali fosse citado o seu nome. Fazendo uma reflexão profunda, naquela aula eu aprendi dois conceitos teológicos muito importantes, que é sobre a seriedade da multiplicação do Evangelho. Esses conceitos são conhecidos como exegese e exegese. E aqui eu prometo que eu vou falar muito brevemente sobre eles, mas é importante conceituar. A exegese é um processo de interpretação crítica e analítica de um texto bíblico, que tem a finalidade de compreender seu significado original e a intenção do autor dentro do seu contexto histórico-cultural. A exegese ela utiliza algumas ferramentas de análise linguística, histórico-cultural e literária para iluminar o significado de um texto. Já a exegese ela se refere à prática de interpretar um texto, só que introduzindo ideias e pressupostos externos ao texto, geralmente com base nas nossas próprias perspectivas ou crenças pessoais, do que de fato estava escrito. E é ali que morava o perigo do meu projeto anterior, Divas do Feminino. Ao invés de extrair o significado original do texto, a exegese que eu estava praticando projetava no texto bíblico um significado que não é propriamente do texto. A prática da exegese ela é muito utilizada, não apenas para viralização, enfim, mas ela é usada para cultos, palestras e enfim. Muitas pessoas buscam na palavra de Deus aquilo que suporte e sustente o que ela quer, e não aquilo que está de fato escrito. Isso é usado por evangelistas, pastores, coaches, enfim. Eu não vou entrar aqui num determinismo teológico. Na verdade, eu fico até feliz em saber que o evangelho está sendo anunciado por todo mundo. Quem julgará o que alimenta cada um não sou eu. Mas no que compete a mim e a minha conduta, a escolha que eu faço é a de jamais trazer para a minha vida, ou para a vida daqueles que me ouvem e que irão me ouvir, para os livros que escreverei, ou para tudo que eu postar, que eu não trarei nenhuma prática exegética. E foi por isso que o Divas do Feminino, aquele projeto do passado, que apesar de bem feito, de bem embasado, que tinha mais de mim do que de Deus, ele ficou para trás. Sobre isso, eu acho interessante e oportuno trazer aqui um versículo que está na carta de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aqui nesse versículo, dentro do contexto do Evangelho Reformado, a palavra profecia, no original em grego, ela é definida como propeteia. Diferente da conotação que temos nos tempos atuais sobre o uso da palavra profecia, no original grego dessa carta, ela é interpretada como a manifestação completa da revelação divina da Bíblia. Ou seja, profecias já ditas e escritas e reveladas pelo próprio Deus na palavra. E não em profecias aleatórias que saíram, sabe-se lá de onde. Quando nós falamos profecias, aquilo que já está na palavra de Deus já está consolidado, pois é isso que está no original em grego. E por que eu falo isso nesse vídeo? Eu conto isso para que fique claro a seriedade e o propósito por trás do meu novo projeto Mulheres no Evangelho. Enquanto eu orava sobre Mulheres no Evangelho, ainda me questionando se era algo que eu realmente deveria fazer, se é que de fato Deus tinha me separado para anunciar e pregar sobre a palavra da salvação, ficou claro que nesse primeiro momento eu deveria sim ter como público principal as mulheres. Elas precisam ser orientadas. As mulheres de todo mundo
independente do contexto sociocultural que elas estejam inseridas. Elas estão perdidas das mais diversas formas. E não sou eu que digo. Elas estão perdidas em contextos teológicos, elas estão perdidas em suas vidas espirituais, elas estão perdidas nas suas condições e vidas familiares, elas estão perdidas na sua condição de suas vidas amorosas, nos seus casamentos, nas suas relações com amigos, perdidas na educação espiritual e moral de seus filhos, perdidas em suas identidades, sem nenhum propósito, o que é mais assustador ainda. E eu já fui uma dessas mulheres. Aliás, eu estou cercada por essas mulheres. Até aquelas que ainda não se deram conta que estão perdidas em temas relacionados à raiz da sua feminilidade, eu também estou cercada por elas. E é por essas mulheres, e para essas mulheres, que Deus me levantou para trabalhar por Ele, para Ele e para uma do nome dele. É dentro desse cenário que Deus me levantou, com uma certeza clara, que é com mulheres que eu devo falar. Mas não falar sobre temas clichês que muito se anuncia por aí. Mas anunciar, discipular, orientar as mulheres sobre a luz resplandecente e clara do Evangelho. Como disse João Calvino, pai do cristianismo reformado, a Escritura é o espelho no qual vemos a Deus. Sem ele, estamos perdidos na sombra da ignorância. Ainda sobre a importância do Evangelho, João Calvino diz, onde o Evangelho é pregado, as pessoas são nutridas e a fé reconstruída. Sem o Evangelho, a propagação torna-se apenas um mero discurso vazio. Com mulheres no Evangelho, se Deus assim o quiser, pois Ele é soberano em todas as esferas da minha vida, será um projeto robusto, bem organizado, com uma agenda bem definida, com tempos e movimentos claros, que se inicia com esse vídeo, que será divulgado nos canais do Instagram, YouTube e Facebook. O projeto Mulheres no Evangelho foi criado com um propósito claro e transformador que aquece o meu coração. Tratar, cuidar, acolher, orientar e abençoar mulheres que estão passando por crises relacionadas à sua feminilidade, propósito e papel na sociedade, a partir das revelações bíblicas. Em um mundo onde as expectativas e responsabilidades têm se multiplicado especialmente para as mulheres, muitas se sentem sobrecarregadas e insatisfeitas com os múltiplos papéis que se viram obrigadas a assumir. Para os diagnósticos clínicos, deixo isso com a psicologia e com a psiquiatria. No Mulheres no Evangelho, eu vou falar sobre o curso do Espírito da Alma, através da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Nesse espaço seguro e acolhedor, eu vou buscar oferecer apoio e encorajamento para cada uma de vocês, para que vocês possam descobrir e abraçar sua verdadeira identidade à luz do Evangelho. É um projeto onde eu irei ensinar, mas eu também irei aprender. Porque o caminhar com Deus é um desenvolvimento diário, constante e permanente, que só vai acabar quando estivermos na glória. No Mulheres no Evangelho, eu vou abordar temas relevantes para mulheres que se sentem cansadas, pressionadas pela sociedade contemporânea, que está doente. As influências dos movimentos feministas, especialmente os da segunda e da terceira onda desse movimento, desestabilizaram muitas mulheres, e das mais variadas formas. Eu abordarei, sim, alguns temas espinhosos, porque eles são necessários para o nosso crescimento. Eu falarei verdades não tão gostosas de serem ouvidas, mas que são verdades que precisam ser ditas. Mas o objetivo principal não será gerar polêmica, mas criar um espaço de reflexão e aprendizado onde todas nós, juntas, poderemos explorar a nossa feminilidade, não como uma fraqueza, mas como uma força que merece ser resgatada, reaprendida, respeitada e celebrada. Trataremos do resgate da feminilidade através de análises profundas das Escrituras Sagradas, destacando o amor de Deus por nós revelados em Cristo Jesus. Através de estudos bíblicos, debates, workshops, nós discutiremos os valores que Deus atribuiu às mulheres e como eles se aplicam em nossa vida cotidiana. Nas atividades do projeto, cada mulher será acolhida em suas dores, desafios e receberão orientações devocionais, exemplos extraídos da Bíblia para aprimorar as práticas espirituais. Ao longo do projeto, com certeza, eu irei falhar em vários momentos. E eu estou disposta a aprender e a evoluir com esses erros. Mas esse projeto está entregue nas mãos do meu Pai. Cada tempo e movimento do que faço, penso ou planejo, está sob a vontade de Deus. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de trazer aqui a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é que opera em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. A continuidade dessa carta de Paulo aos Filipenses, ela é entendida num contexto mais amplo, quando lemos todo o capítulo. A carta de Paulo, ela destaca que a ação de Deus em nosso querer e realizar não é apenas uma questão de capacidade, mas que está integrada na vida cristã de serviço.
numa vida cristã de humildade. E eu preciso admitir que tenho muito que aprender sobre isso. A ênfase da carta aos Filipenses é que à medida que Deus opera em nós somos chamadas a viver de uma forma que reflita os propósitos de Deus no mundo, iluminando umas às outras e mostrando a direção que vem do Evangelho de Cristo. Eu, apenas uma humilde serva de Deus, mas convicta de que serei capacitada a cada momento, só me resta pedir que Deus me abençoe nessa jornada, que Deus me corrija nesse projeto, que Deus caminhe ao meu lado nesse projeto, que meu coração fique contrito quando escrever ou falar algo nesse projeto, que Deus não me abandone nessa jornada, muito pelo contrário. Espero que Deus me diminua nesse projeto, para que apenas o seu nome e o seu evangelho cresçam. E é com muito carinho e com uma fé inabalável de que Deus conduzirá a ação de cada um aqui, de acordo com a vontade dele, é que eu peço que me ajudem a começar esse projeto. Sigam Mulheres no Evangelho aqui no Facebook, no Instagram. E o mais importante, se inscrevam no meu canal no YouTube. Como vocês já sabem, é só clicar no tal sininho e você vai receber conteúdos lindos diariamente. Obrigada por assistirem esse vídeo e que Deus nos acompanhe e nos abençoe nessa caminhada juntas. Que o nome dele seja engrandecido.